Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nessa sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, e hoje é videozinho mesmo, temos uma grade reduzida aqui. Eu sempre sou muito sincero com vocês em relação a isso. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um vídeo aqui longo, recheado de jogos, muitas chips prontas já, palpite. Domingo a mesma coisa, só que hoje não temos tantos jogos assim, tantas opções. Aqui no Brasil mesmo a gente não tem nenhum jogo interessante. Eu separei 4 jogos lá na Europa para a gente falar aqui, 3 chips prontas aí já para vocês, e é assim que funciona. Amanhã muitas chips, domingo também. Até nessa quinta-feira, ontem passou, tivemos uma quinta-feira típica com muitos jogos, e hoje um pouco mais reduzido. Então não adianta a gente ficar por aí procurando aposta só por procurar. Eu sempre deixo isso aqui claro para vocês. Eu não vou ser irresponsável de ficar fazendo aposta, fazendo tip, compartilhando com vocês aqui em jogos que eu não tenho muito conhecimento, que eu não acompanho muito o campeonato e os times. Então separei aqui 4 jogos que eu tenho mais conhecimento para falar com vocês. Vamos para mais um vídeo. Já deixa o like de vocês aí. Se inscrevam no canal aí também, porque a gente consegue ver aqui que muita gente que assiste o vídeo não é inscrito no canal. Então já se inscreve no canal aí, compartilha com o amigo de vocês. Avisa para ele que amanhã, esse fim de semana, tem muitas chips prontas aqui para vocês aproveitarem, para vocês pegarem aí junto comigo. E a forra está sendo absurda. Quem está acompanhando o vídeo aí, o canal há mais tempo aí, tá ciente aí que nosso resultado está sendo muito lucrativo. Então não esquece de deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal e bora para mais um vídeo. Então bora falar aqui dos jogos, porque 3h30 já começa aqui nossos jogos lá na Alemanha. Antes eu vou mostrar para vocês aqui, ó, principalmente para quem está chegando agora no canal, que às vezes eu fico olhando aqui, eu sempre falo isso. As pessoas vão achar que eu sou maluco de ficar falando e olhando aqui para o lado, mas é porque eu fico na frente do computador aqui, passando as informações para vocês, a minha análise, as coisas que eu analisei aqui, as estatísticas, os números, vocês vão percebendo isso daí ao longo do vídeo. Eu separei um videozinho aqui lá na Alemanha para gente, no jogo entre Wolfsburg e RB Leipzig. O Wolfsburg é um time que bota muito dinheiro no nosso bolso, principalmente jogando em casa, em escanteios, gols também. Essa temporada não faz uma boa temporada lá na Bundesliga, no futebol alemão. Está ali no meio da tabela, está em 12º lugar, não tem mais risco de rebaixamento, também não consegue mais se classificar para a competição internacional. Diferente do RB Leipzig, seu adversário aqui. Eu vou fazer uma tip pronta, compartilhar, na verdade, uma tip pronta com vocês aqui, muito pelo cenário, muito mais do que pelas estatísticas, tá? Peguei os últimos 10 jogos aqui do Wolfsburg, para a gente falar um pouco de estatística, e em 7 desses 10 jogos saíram mais de um gol. O Wolfsburg é um time over. O RB Leipzig costuma ser um time over também, mas está bem under nessa temporada. Tanto que teve uma sequência aí de jogos que foi 0-0 fora de casa, mas o cenário aqui ajuda. Por quê? Porque o Leipzig está em 5º lugar e está a 1 ponto do mais. Se ele ganhar esse jogo, ele entra na zona de classificação para a Champions League da próxima temporada. Então, um cenário aqui de jogo over para a gente. Apesar de não estar com um histórico muito bom para gols do RB Leipzig, esse cenário ajuda a gente aqui. Então, a nossa tip pronta, a gente vai pegar um intervalo entre 2 a 5 gols. Outra coisa, o jogo do turno entre eles, o Wolfsburg ganhou por 5-1 do Leipzig. Isso mesmo, meteu 5-1 fora de casa. E lá a gente teve 23 finalizações no jogo, 10 escanteios no segundo tempo, e tem sido assim nos últimos confrontos diretos entre eles. Então a nossa tip pronta vai ficar assim: intervalo entre 2 a 5 gols, mais de 19 finalizações no jogo todo, pode ser de qualquer um dos dois times, e mais de 2 cantos no segundo tempo. Os dois times têm a média altíssima de cantos no segundo tempo. Dá uma odd de 1,57, como vocês podem ver na tela aí. Então, para mim, só para soltar aqui, soltar a musculatura, como a gente costuma falar, feijãozinho com arroz, 1,57 para a gente começar lá na Bundesliga. É a nossa primeira tip pronta para essa sexta-feira. Indo lá para a nossa Série A italiana, que está chegando na sua reta final aqui. Faltam apenas 7 rodadas. Chega a dar até uma dorzinha no coração de tanto dinheiro que a gente ganha nessa Série A, tanto que a gente chama aqui no canal, para quem não sabe, de nosso salão de festa. Tudo bem que a gente tem sido lucrativo em todo lugar do mundo, aqui no Brasil, e nas principais ligas da Europa também, mas o que a gente faz lá no campeonato italiano é absurdo, e agora está na retinha final aí. Briga boa aqui entre Inter de Milão e Napoli. E a gente tem aqui o jogo hoje entre Udinese e Milan, jogo 3h45. A Udinese está aqui em 11º lugar, já não faz mais nada no campeonato. Na verdade, está no lugar da Udinese, que costuma ficar ali no campeonato italiano. Não tem mais risco de rebaixamento, não tem chance de classificação para uma competição internacional. O Milan, por sua vez, tem 9º lugar,
Mais um ano decepcionando aí. Não tem chance de cair também, obviamente, o Milan dificilmente vai brigar para não cair na Itália, mas ele também tem chance remotíssima de conseguir alguma vaga em competição europeia. Está muito longe da Juventus aqui, por exemplo, tem quinto lugar, se classificando nesse momento para a Liga Europa. Então, mais uma campanha aí decepcionante do Milan. Apenas 48 pontos para o Milan é muito pouco no campeonato italiano. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui uma oddzinha também de 1,57, igual a gente pegou lá na Alemanha, porque a gente vai aproveitar aqui um macete que a gente chamava aqui nos jogos do Milan nessa temporada. A gente ganhou muito dinheiro. Muita gente perdeu muito dinheiro com o Milan, confiando no Milan, em dupla chance, em vitória do Milan. E o Milan decepcionou muito, oscila muito. Assim como a Udinese também, que vem de 3 derrotas seguidas aí. Então a gente vem sendo lucrativo nos jogos do Milan, pegando gol no segundo tempo. É esse que a gente vai pegar aqui, intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo. Em mais de 90% dos jogos do Milan saíram gol no segundo tempo. Cara, essa média é muito alta. Para quem entende de estatística aí, quem gosta de analisar, é uma média muito alta, mais de 90% dos jogos sai gol no segundo tempo. E do Milan tem sido assim. Então a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 3 gols do Milan, que por mais que seja difícil, ainda sonha com uma vaga em competição internacional. Vamos pegar aqui também. Aí eu aproveitei aqui umas linhas que estavam meio desajustadas para a gente completar nossa tip. Por exemplo, menos de 21 finalizações do Milan. Cara, essa linha está muito alta. Essa linha aqui é para o Milan jogar em casa contra o Monza, por exemplo, Lanterna, contra o Parma também, que apesar de ser um time tradicional, não vem bem. Então essa linha aqui é para o Milan jogando em casa contra um time bem inferior. 21 finalizações é muita coisa para o Milan jogando fora de casa contra a Udinese e mais de 6 finalizações da Udinese jogando em casa. Por mais que a Udinese esteja cumprindo tabela, aí sim eu acho que joga até um pouco mais solta. Então vamos pegar essa linha que eu achei baixa de finalizações da Udinese. Então recapitulando e falando para vocês aí. Intervalo entre 1 a 3 gols no segundo tempo, menos de 21 finalizações do Milan e mais de 6 finalizações da Udinese que joga em casa. Odd 1,57. Também feijãozinho com arroz aqui. Costumo falar aqui com a galera, ficar brincando aí. Feijão com arroz também enche barriga. E essa é a nossa tip pronta para o campeonato italiano. Mais uma tip pronta que eu tenho para compartilhar com vocês é lá na França. Cara, eu tô na luz natural aqui. Tá parecendo que eu tô cheio de barba branca aqui, mas não tô não, tá? Apesar de ter motivo para isso, porque a vida do apostador é assim, é estressante. Mas isso aqui é reflexo mesmo da luz. A barba tá pretinha, cara. Ainda não tô assim, não. Eu separei lá na França pra gente, mesmo horário do jogo do Milan aí também, 13h45, o jogo entre Lens e Rennes. Parecido os nomes, mas um é Lens e o outro é Rennes. Aqui é o seguinte, um tá em 9º lugar, ainda sonha ali com uma vaga em alguma competição internacional, na Conference League, na Liga Europa. Tá com 42 pontos, o Lens joga em casa. E o Rennes está desesperado aqui. Tudo bem, tá 1 ponto para sair da zona de rebaixamento. Pode ser nesse jogo, pode ser uma oportunidade. Então, mas é o primeiro time aqui na zona de rebaixamento. O campeonato francês também que já acabou, né? PSG, cara, é bizarro que o PSG faz lá na França. Mais de 20 pontos de diferença para o segundo lugar, faltando aí 6 rodadas para acabar. Então, na verdade, essa Ligue 1 fica até sem graça na disputa por título, né? A gente vê aí lá na Espanha uma briga acirrada, na Itália também a briga acirrada, até na Alemanha também ainda está aberto, que a gente falou aqui, na Bundesliga. Mas lá na França, nos últimos anos, tem sido assim, o PSG está ganhando com o pé nas costas, e a gente fica apostando nesses jogos aqui, que ainda vale alguma coisa. Para o Rennes, vale aqui uma classificação para a competição internacional, e para o Rennes, rebaixamento. São dois dos piores times aí, dos piores ataques da competição. Então, a gente vai pegar aqui um intervalo entre 1 a 4 gols. Por quê? O cenário é de decisão para os dois. O Lens aqui, se quiser uma vaga em competição internacional, tem que ganhar esse jogo. O Rennes também precisa pontuar, porque é o primeiro da zona de rebaixamento. Então, acredito em gols assim nesse jogo, sim. Mas também não vejo saindo mais de 4 gols, porque são dois dos piores ataques aí da competição. Então, a gente vai pegar esse intervalo entre 1 a 4 gols. Como esse jogo tem um cenário de jogo nervoso, eles colocaram um árbitro bem experiente, árbitro de Liga dos Campeões, de Liga Europa, para apitar esse jogo. A média dele é baixíssima de cartões. Para apitar um jogo nervoso, geralmente as federações escalam árbitros assim. E é por isso que a gente vai de menos de 7 cartões. E por esse cenário também decisivo, a gente vai pegar pelo menos um cartãozinho no segundo tempo. Isso dá uma odd de 1,61. E eu vou recapitular e colocar na tela aí para vocês copiarem e colarem, como eu sempre faço aqui. Então vamos ficar assim, ó, intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 7 cartões de jogo, mas pelo menos um cartãozinho no segundo tempo.
Odd 1,61 para mim tem muito valor nessa liguinha lá da França. Para a gente fechar, eu vou falar de um joguinho aqui lá na La Liga, na Espanha. O jogo entre Valência e Sevilha. O Valência está em 14º colocado e recebe o Sevilha em 12º. Só que aqui é o seguinte, o momento de cada time são momentos opostos. O Valência estava lá na zona de rebaixamento, lá perto da zona de rebaixamento, praticamente o campeonato inteiro brigando para não cair e fez uma arrancada sensacional do Valência. Cara, eu estava vendo alguns jogos do Valência no começo da La Liga, eu falei assim, esse ano acho que o Valência vai brigar até o fim ali pelo rebaixamento, estava jogando nada, tudo desorganizado, e agora meteu uma sequência boa, se recuperou, se afastou ali da zona de rebaixamento. O Leganés é o primeiro da zona, está com 28 pontos. O Valência chegou a 34 já, vem de 5 jogos, nos últimos 5 jogos sem derrota, 2 vitórias seguidas, ao contrário do Sevilha, que vem de 3 derrotas seguidas na La Liga. Sorte que já pontuou ali para escapar do rebaixamento. Já está com 36 pontos, bem afastado ali da zona de rebaixamento. Então esse jogo aqui é muito mais para o Valência, que chega com moral, chega de 2 vitórias seguidas, uma sequência de jogos de vencibilidade, contra o Sevilha, que vem de 3 derrotas seguidas. Mas com tudo isso que a gente falou da temporada do Valência, eu não consigo pegar aqui nada em resultado a favor do Valência. O que eu quero fazer para esse jogo aqui é ficar de olho no ao vivo e pegar um gol do Valência aqui. Eu acredito que ainda no primeiro tempo a gente consegue pegar um golzinho do Valência aqui a 1,60, ou talvez se o Sevilha sair na frente do placar, a gente pode até pegar uma dupla chance aqui a favor do Valência, pelo momento que é muito bom aqui, está embalado, o estádio com certeza vai estar lotado, então eu não vejo o Valência perdendo esse jogo aqui. É o que eu vou fazer, eu vou ficar de olho nesse jogo aqui no ao vivo, e também peço aqui para vocês entrarem lá no meu grupo free, que qualquer oportunidade que eu tiver nesse jogo, eu vou compartilhar a tip com vocês lá. Então o link está na descrição aí, é 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada para participar. E esse jogo é isso, é Valência e Sevilha. Não confio em nenhum dos dois times, apesar do Valência estar numa fase melhor, mas não faço uma tip pronta aqui pré-live. Eu sempre falo isso aqui para vocês, não adianta a gente querer forçar as coisas. Não achei uma boa oportunidade, então prefiro ficar de fora aqui e fazer ao vivo, acompanhar esse jogo aqui ao vivo. Então, esses foram os 4 jogos aí que eu separei para a gente trabalhar nessa sexta-feira. Vou deixar o bilhete para vocês aí na tela, que eu sempre deixo no final de todos os vídeos, mesmo com a grade reduzida. Trouxe o bilhetinho para vocês aí, já está na tela, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ser muito bem sucedido em mais um vídeo aí nessa sexta-feira e que seja um fim de semana abençoado e que esteja começando aí para todos nós. Valeu? Tamo junto e até amanhã.